Bom dia aí, pessoal do nono ano. Depois do feriadão aí, essa semana aí quebrada, nossa, feriado aí, segunda, quinta e sexta. Ficamos sem aula semana passada e nós tínhamos visto o capítulo 12 na sexta-feira anterior e eu passei a atividade para os senhores fazer. Do capítulo 12. Nós vamos terminar essa apostila, que vai acabar aí essa semana, e depois a gente vai passar para a apostila nova. E nós vamos entrar na apostila nova em assuntos mais atuais, tipo América Latina atual, questão de terrorismo, como é, perdão, como é que ficou o mundo após a Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, como é que vai acontecer a questão do fim da União Soviética, globalização, internacionalização. Então a gente vai caminhar para coisas mais atuais. Mas para chegar lá, nós temos que terminar essa questão da descolonização da África e da Ásia. Falar como terminou essa questão, como é que aconteceu a libertação desses continentes, que, assim como a América Latina, tem característica muito igual, igual a gente viu na Conferência de Bandung, sobre desenvolvimento. E eu lembro que lá na sexta-feira eu estava falando sobre isso no finalzinho, que o resultado da descolonização da África e da Ásia não é lá muito positivo. Por quê? Porque como no imperialismo tribos e fronteiras não foram respeitadas, após a independência houve conflitos regionais, conflitos internos. Uma outra característica foi que a pobreza, a violência, a guerra civil foi muito comum, principalmente nos países africanos. Ou seja, foi uma herança imediata da descolonização também da Ásia e da África. Olha só o que vai acontecendo. E do outro lado, se antes, durante a colonização da África e da Ásia, o papel desses países colonizados era basicamente abastecer a metrópole, o colonizador de matéria-prima, enriquecer a metrópole, isso vai continuar acontecendo. Após a independência, nós vamos ver muitos países ainda atrelados à economia do colonizador, tipo a Inglaterra, muito influente, os países europeus, França, lá na Argélia, e esses países livres agora vão ser fornecedores de matéria-prima, mão de obra barata, para esses países mais ricos, que liberaram eles. E o resultado nós vemos até o dia de hoje. Foi aí que não deu para falar muito. Eu só estou retomando aí o finalzinho, os pontos principais. Professor, a gente pode falar que os países europeus, principalmente, os países colonialistas, eles têm diretamente, vamos dizer, culpa no cartório pela pobreza, miséria, vamos dizer, desorganização social, cultural desses países. Por exemplo, na Argélia até hoje o pessoal fala francês lá, é muito comum. Na Índia, não sei se vocês ficam sabendo disso, alguns dos maiores call centers do mundo, negócio de ligação, que às vezes o cara tá ligando lá da Inglaterra para reclamar de alguma coisa dos Estados Unidos, você está falando com um indiano. Ficou a marca da colonização, a língua inglesa. Então nós podemos falar que houve uma desorganização dessa questão da cultura, da sociedade desses países. E muito do que aconteceu depois da violência, do conflito, vai estar diretamente ligado justamente a essa questão da descolonização, como é feito. Gente, alguma das maiores ameaças bélicas que a gente tem, a gente fala, Estados Unidos e União Soviética, beleza. Mas a partir da descolonização da Índia, ficou de um lado a Índia e do lado o Paquistão. E as duas nações, elas começaram a investir em armas nucleares, e até hoje tem conflito. Até hoje lá tem conflito. E isso vem da herança da descolonização, como foi feito pela Inglaterra. Olha, muçulmanos no Paquistão, e os budistas e outras minorias ficam lá do lado da Índia. E até hoje tem conflito. E sim, esses países têm muita culpa. Eu cheguei a comentar, acho que é isso na aula de sexta-feira. Um contingente imenso, alguém falou até comigo no futebol. Na França, a última Copa do Mundo que a França ganhou, mais da metade do time não tinha nascido na França. Eram pessoas, eram jogadores que tinham pais que fugiram da Argélia, de outros países em conflito, e foram morar na França. Olha só que legal. Mas aí, não, título é da França. Tá, mas da onde vêm esses jogadores? De que fugiram de conflitos dessas ex-colônias. E a Europa não recebe bem os refugiados das ex-colônias da África, da Ásia, que vão lá morar. Recebem, na verdade, com xenofobia, um problema sério da imigração até hoje. Mas isso é a herança dessa época da descolonização do pós-Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. E eles falam que eles não têm culpa.
Então tá bom. Hoje se voltou, se eu não me engano, hoje, voltou-se a se falar justamente dessa questão da indenização que se deve aos povos que foram colonizados, massacrados. Pensa lá na Bélgica, que nós vimos no início do ano. Só que a Europa lá, as mãos falam, não, isso aqui foi um outro momento histórico, aconteceu isso aqui, outro negócio, a gente não tem que ficar pedindo desculpa a ninguém. Do mesmo jeito que os alemães não ficam pedindo desculpa pelos massacres que Hitler promoveu contra os judeus e minorias. Não, foi um outro momento, a gente tem vergonha, mas só que a gente não vai pedir desculpa porque isso não está agora na história. É uma discussão que está voltando agora. Acompanhe isso na Europa, ok? Podemos ir na página 43? Todo mundo entrou aí, deu um tempinho, eu revisei aí, falei os pontos. Eduarda, lê pra gente aí a página 43, fazendo favor, que tem 2 imagens aí. Leio. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professor? Ah, tá, porque eu não tinha visto. Os continentes africanos e asiáticos passaram por um processo de descolonização que levou à criação de inúmeros países independentes. Observando a composição presente nesta página, busque respostas para as perguntas a seguir. Primeiro, quem está retratado no mapa da África? Qual a importância desse líder para a humanidade? Tem 2 imagens. Uma eles botaram. Ah, tá. Coloca lá. Lê pra gente, por favor. Pode ler, Eduardo. Eu achei que você tivesse Ah, tá bom. A segunda. Quem está retratado no mapa da Ásia? Qual exemplo ele deu ao mundo? Esqueci de ativar o som. Vamos lá. Tem 2 imagens. Uma eles colocaram ali só para você dar uma pesquisadinha. Esse aí que está em cinza é o nosso amigo Mahatma Gandhi, a grande alma, né? E do outro lado está o Nelson Mandela. Professor, por que eles colocaram essas imagens aí? São 2 dos maiores líderes mundiais da história. Não estou falando que eles são perfeitos, não são porque são humanos. Mas, por exemplo, quando Nelson Mandela morreu na África do Sul, os líderes do mundo todo foram lá reverenciar o cara, a vida e a história dele. Até o presidente americano foi, que era o Barack Obama. Quando Mahatma Gandhi morreu assassinado por um extremista hindu, o mundo inteiro ficou abalado, virou notícia no mundo todo. Por que, professor, que o Nelson Mandela, que está aí no continente africano colorido, já idoso, e do outro lado, Mahatma Gandhi, que tiraram quando ele era novo. Mahatma Gandhi estudou na África do Sul. Mahatma Gandhi tem uma educação de elite, ele não era do povo. E ele se revolta quando volta para a Índia e vê aquela situação de miséria. Professor, por que essas 2 imagens estão aí? São 2 exemplos de grandes líderes pacifistas que tiveram sucesso na sua luta. Foram grandes líderes pacifistas que tiveram sucesso na sua luta pela independência da África do Sul contra o apartheid lá na África do Sul e contra a dominação do protetorado inglês lá na Índia. Tudo bem, o Mahatma Gandhi não teve um sucesso completo porque ele queria unificar a Índia. Porque quando veio a independência, ficou a Índia de um lado e o Paquistão do outro. E até hoje tem conflitos, eles têm armas atômicas. E de vez em quando eles se enfrentam lá nas montanhas. Mas não foi um sucesso completo, porque ele acabou sendo assassinado. A gente não sabe o que ia acontecer, se ele ia conseguir unificar ou não. Talvez não, porque a questão religiosa é muito forte. Ó. Professor, mas eles são importantíssimos. Se você nunca ouviu falar de Nelson Mandela e Mahatma Gandhi, depois pesquisa lá, Nelson Mandela, enterro. Vai lá ver como é que foi o enterro de Nelson Mandela na África do Sul. Para você ver os líderes do mundo inteiro, da Europa, de primeiro mundo, até do Brasil, ok? Referenciar ele. A segunda questão quem está retratado no mapa da Ásia? Então vamos lá. Quem está retratado no mapa da África é o Nelson Mandela. Eu já vou responder as 2 ao mesmo tempo, porque eu fiz uma pergunta só. E na Ásia é o Mahatma Gandhi. É a grande alma Gandhi, né? Depois, qual a importância desse líder para a humanidade e qual é o exemplo que ele deu ao mundo? Galera, eu vou ter que fazer uma resposta pequena, porque tem uma pesquisa aí sobre o apartheid. A gente está entrando aí no 3º trimestre, eu quero passar ela, só não sei se eu posso passar agora, porque vai ter recuperação. Eu vou questionar, depois eu passo. Professor, qual a importância deles? Ambos lutaram pela independência dos seus países de forma pacífica e acabaram liderando a libertação da África do Sul contra o apartheid, que eu não vou falar, que tem uma pesquisa, depois eu passo aí, vou ver se eu posso passar. E a gente viu que lá na Índia,
o nosso amigo Mahatma Gandhi conseguiu, através do protesto pacífico, da desobediência civil, libertar a Índia do domínio. Só não conseguiu completamente unificar o território, que foi separado, mas foi uma grande vitória, não foi? Então, vamos lá. A importância do Nelson Mandela para a humanidade foi que ele liderou a luta contra a segregação racial, contra a discriminação chamada apartheid. Não vou falar mais nada, tem pesquisa aí. E depois, qual foi o exemplo de Mahatma Gandhi? O exemplo dos dois. Foi a luta pacífica, foi a desobediência civil, foi a luta que não apelou para a violência, para a arma. Não, eles não fizeram isso. Não foi uma guerra civil. No entanto, que Nelson Mandela, depois que ele foi libertado, ele ficou um monte de tempo preso, eu não aguento, eu acabo falando, contando história. Ele acabou sendo eleito presidente. E Mahatma Gandhi é lembrado até os dias de hoje, mesmo assassinado, como um grande líder pacifista. Não, eles não eram perfeitos, eles não eram santos, eles tinham defeitos, mas eles, naquele momento eles foram cruciais para uma luta pacífica de reunificação, da desobediência civil, contra quem? Contra a Inglaterra, que dominava justamente a África do Sul e também o quê? A Índia. Entendeu? Ok? No entanto, que Mahatma Gandhi ele era estudante lá na África do Sul. Por incrível que pareça. O Arthur Brau colocou que na Copa do Mundo da França, só 4 jogadores eram realmente franceses, nascidos na França. Eu não tenho essa informação, Arthur, mas eu confio em você. Para dar um exemplo aí de ver como é que é importante os povos das ex-colônias para os países europeus. Ok? Dúvidas? Podemos passar? Dúvidas? Dá um ok aí se já copiaram aí. Dúvidas? Podemos passar? Júlia Lima, você pode ler Organiza as Ideias para a gente, fazendo um favor? Bom dia, professor. Bom dia. Perfeito. Com o objetivo de resgatar o que já foi estudado sobre o imperialismo, faça o que se pede a seguir. 1. Qual é a relação entre o processo de industrialização europeu e o imperialismo? Essas 3 perguntas não estavam no capítulo. Eu dei um flashback no início da explicação lá de sexta-feira, quando a gente falou sobre a descolonização, que a descolonização acontece após o imperialismo do século XIX, no final do século XIX, início do século XX. Você tinha que lembrar daquela matéria lá do início do ano, do imperialismo. Aquela matéria que falou que as potências mundiais, Estados Unidos, principalmente europeias, a Bélgica, a França, a Itália e outros países, eles tinham interesse em conquistar mercado consumidor de matéria-prima. Eles acabaram justificando a ocupação da África e da Ásia com a questão cultural, que era mentira, nós discutimos isso. Era história para boi dormir. Você tinha que lembrar que esses povos foram subjugados contra a sua vontade. Tentaram lutar, mas não conseguiram. E a ocupação dos países europeus na Ásia e na África é muito antiga. Eles só recolonizaram. Por quê? Porque o início da colonização foi quando os navegadores chegaram na América. Colonização. E a ideia do imperialismo, ou a recolonização da Europa na África e na Ásia, é quando acontece a Revolução Industrial. Vamos lá. Vou dar o contexto agora. Acontece a Revolução Industrial na Inglaterra por volta de 1750, a Inglaterra se lança a vender seus produtos, acirra a disputa com mercados consumidores, outros países na Europa vão se industrializar mais tarde, aqui vai ter os Estados Unidos na América do Norte, vai ter o Japão lá na Ásia, olha só como a gente desenha tudo para dar origem à Segunda Guerra também. E esses países vão começar a disputar territórios, mercado consumidor, para levar os seus produtos. É isso que é o imperialismo. E esse imperialismo vai começar no final do século XIX e vai até o final da Segunda Guerra Mundial, que é quando os países vão conseguir se libertar, quando as potências estrangeiras vão entrar em crise. Olha o contexto todo. Aí vem a primeira, que é a Júlia leu. Como é que a industrialização tem a ver com o imperialismo? É justamente isso que eu expliquei. Com a industrialização dos países europeus, principalmente, mas pode colocar Estados Unidos e Japão, ocorreu a necessidade de se buscar novas fontes de matéria-prima, de mercado consumidor para os seus produtos, gerando uma nova colonização na África e na Ásia. Professor, e a América? Nós éramos área de influência dos Estados Unidos nesse momento. Da Inglaterra ainda, que também tinha muita influência, mas principalmente agora dos Estados Unidos, que despontava já como uma potência aqui na América. Então é justamente a Revolução Industrial
que ali vai trazer a mecanização da produção, o aumento expressivo da produção num tempo menor, a necessidade de buscar mercado consumidor, a necessidade de buscar matéria-prima para essa indústria que estava lá na Europa, principalmente, e isso vai acirrar as disputas que existiam entre os impérios europeus, entre a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Itália, que tinha acabado de se reunificar, a Alemanha, que nós vimos no ano passado, e isso vai gerar uma nova busca de territórios. Aonde eles vão mirar? A América estava toda independente, praticamente, já estava toda independente. Cuba ficou um pouco mais para trás. Aqui nós éramos a área de influência de quem? Dos Estados Unidos. E depois quem? Da Inglaterra, que estava perdendo ali o que? Preeminência na região. Para onde eles se viraram? Para a África e para a Ásia. Ok? É a base do imperialismo, é o conceito. Júlia, 2. Ela deve estar copiando. Então vamos lá. 2. Cite os nomes das principais potências imperialistas. Gente, tem mais que foram ir buscar território, mas vamos falar só daquelas mais conhecidas, ou que tinha mais território. Lógico, a primeira, Inglaterra. Depois, a França. Depois, a Bélgica, que fez aquela colonização odiosa lá no Congo belga, que nós vimos no início do ano, com massacres, com muitas mortes, torturas, esquartejamentos, tudo em nome ali da riqueza, de matéria-prima, de borracha, de ouro, de minério. A Itália, que vai se unificar mais tarde, vai se lançar também na região, na Etiópia, e depois vai buscar isso de novo na Segunda Guerra Mundial, com Benito Mussolini. Os Estados Unidos, que também já tinham ido lá na região da China, lembra? Junto com a Inglaterra, abriu os portos lá. Depois, o Japão, que se industrializou na era Meiji, e buscava colonizar aquela região do Pacífico todo. E essa animosidade é que vai dar origem depois ao conflito com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vai chegar lá, vai ocupar várias ilhas, e o Japão vai querer tomar isso tudo em 1939, para fazer o grande Japão, né? Para perder a Segunda Guerra, como nós já vimos. E vão tomar 2 bombas atômicas. Portugal, que já tinha colonizado aqui a América, perdeu depois que ficou independente, e vai se lançar lá para colonizar a Angola, que nós vimos o caso, entre outras regiões. A Espanha, ok? Então esses são os principais. Eu repeti a Bélgica 2 vezes, mas está tranquilo. Depois, a 3. Como os imperialistas justificavam ideologicamente o domínio sobre os povos que viviam nas colônias? Essa aí você tinha que lembrar daquela explicação do professor, lá no início do ano. Gente, os colonizadores chegaram lá e falavam que eles iam massacrar a população, espoliar, cobrando os impostos, fazer a população trabalhar por salários miseráveis. Eles chegavam lá e falavam que eles prometiam pobreza, falta de saneamento, falta de educação. Não. Se eles chegassem falando isso, ninguém ia aceitar a colonização, como os povos depois não aceitaram e lutaram. Mas a verdade é que durante o imperialismo, os povos europeus chegaram prometendo principalmente a questão de modernidade, civilidade, porque os únicos povos, ou melhor, o mais evoluído naquela época era o quê? Eram os europeus, era a tal da eugenia, que eles eram o povo ali escolhido, eles eram ali o ápice da civilização. Então, no final do século XIX, na metade do século XIX, começou a se criar essas teorias, onde que a raça branca europeia era superior a todas as outras. E esse conceito de civilização foi imbuído aonde? No imperialismo. Quando eles chegaram nas colônias, eles estabeleciam primeiro os protetorados, faziam acordos comerciais, mandavam empresas lá, empresas particulares. Com o tempo, o domínio foi aumentando e o protetorado virou colônia. É o que aconteceu lá com parte da Índia, da China. Eles tomam parte desse território. A justificativa dos colonizadores é que eles estavam levando a civilização aos povos atrasados. Eles estavam levando educação, desenvolvimento, infraestrutura. Eles estavam levando ali tudo aquilo que faltava ali nas colônias da África e da Ásia. E eles iam promover a modernidade desse povo. A gente sabe que isso é mentira, lembra da explicação do início do ano? E aí já mataram aí, a Jade já falou comigo, muito bom, Jade. Eles se baseavam na ideia do darwinismo social. Eles pegavam aquela ideia de Charles Darwin, de seleção natural das espécies, e falaram, peraí, qual é o povo que é o ápice da civilização? O europeu. Então nós temos direito de colonizar os outros povos, de levar a civilização, porque isso vai ser o fardo do homem branco. Quem lembra desse termo? Eu não coloquei.
Coloca aí na número 3. É o fardo do homem branco. O homem branco, europeu, civilizado e moderno, que vai levar esse status, essa cultura, essa ciência, esse desenvolvimento para quem? Para os povos atrasados. Aonde? Na África e na Ásia. Eles não chegavam lá falando que eles iam espoliar, roubar, matar, torturar. Porque senão o pessoal já teria começado a lutar desde o início, né? E não ter aceitado. E é justamente aí que os povos conquistados eles são enganados. É o fardo do homem branco. Eu lembro, não sei se vocês lembram, no início do ano tinha aquelas propagandas extremamente racistas. Olha, o sabão do colonizador que te deixa mais branco. Não é? Vocês lembram que a gente viu uma propaganda dessa? Alguém lembra? Da primeira apostila. Uma propaganda, se não me engano, da Inglaterra. Olha, leve o sabão tal, porque você vai passar e vai continuar branco. O shampoo, o tônico para o corpo que emagrece para você ficar perfeita. Então você começa a criar esses factóides, essas mentiras, para colonizar o continente. É óbvio, a população aceitou? Não. Mas o domínio do homem branco com armas de fogo era muito maior, com tecnologia de guerra. E isso vai ser uma diferença enorme. É aí que o continente africano vai ser quase todo retalhado. Vem a famosa Conferência de Berlim, onde o pessoal pega a régua lá e divide povos, separa o que é amigo, coloca os inimigos lá para ficar junto. Aí quando vem a descolonização, os povos inimigos que estavam lá juntos vão começar a se degladiar. É aí que vem o apartheid, que é o sistema segregacionista da sociedade da África do Sul, aonde o branco tinha preferência em tudo, até no ônibus para sentar. Tinha bairro de homem branco na África do Sul. E o nosso amigo, o Nelson Mandela, vai lutar contra isso, vai ser preso, vai ficar um tempão. Uma história linda de vida dele. Tem filmes que falam sobre isso. Mandela. É um filme antigo que tem na internet, você pode procurar. Se não me engano, é Mandela. Tem o filme Nelson Mandela. Tem um filme que depois, quando ele é presidente de um jogo de rugby, eu esqueci o nome, Heróis, eu acho, que ele, ao invés dele pregar a desunião e a violência, depois que ele vira presidente, ele pega a união dos povos. Por quê? Porque vários conflitos vão estourar dessa ideia que vai ser colocada lá dentro do continente africano, de um povo ser escolhido melhor que o outro. E os europeus vão levar essa ideia lá para dentro. Isso vai terminar em conflito, em morte, em guerra civil, mesmo após a independência. Ok? E não, lembrando, os povos que foram colonizados não aceitavam isso. Não aceitavam, muitos não aceitavam. Tem a guerra do ópio, dos boxes que nós já vimos, que eles se revoltaram, mas os europeus levaram vantagem na questão bélica, nas armas. Ok? Muito bom, Jade. Lembrou desse termo? O fardo do homem branco? Quem lembrou? O fardo do homem branco. Ele era um coitadinho que ia levar a civilização para esses povos. E sem falar que depois os povos sofreram com a imposição da língua, da cultura, dos costumes, porque o europeu fez isso. Ele chegou lá, você não fala mais o árabe, você lá na Argélia, você fala o francês. Você vai ser educado com os costumes franceses, com a roupa francesa. Ok? Podemos passar? Podemos ou não? Ou continua? Sim, professor, poder. Então, Eduardo, lê para mim aí, interpretando documentos. Não acredito. Página 45. Página 45? É. Tá bom. Leia o texto a seguir sobre as relações entre a Europa e os continentes africano e asiáticos. O nome Fala, Eduardo, o que aconteceu? Estragou seu microfone no meio da questão. Tá bom. Júlia, você pode ler pra gente? Aconteceu um pequeno acidente com a Eduardo, eu acho. Professor? Voltou. Tá bom, vai. Ó, lê lá. O nome dela era África. O nome dele era França. Ele a colonizou e explorou e a silenciou. E mesmo décadas depois que isso já deveria ter terminado, continuou forçando e usando sua superioridade para resolver os negócios dela. O nome dela era Ásia. O nome dele Europa. O nome dela era Silêncio. O dele Poder.
O nome dela era pobreza, o nome dele riqueza. O nome dela era dela, mas o que pertencia a ela? O nome dele era dele, e ele presumia que tudo fosse dele, inclusive ela, e julgou que poderia torná-la sem pedir, sem perguntar, e sem consequência alguma. Foi. As perguntas? Tá bom. Quando a ação imperialista sobre a África e Ásia, o texto indica que... Lê as alternativas? Qual que você marcou, Eduardo? Eu marquei letra B. Lê pra gente então. Qual que você marcou? As intenções dos europeus de levar a civilização aos povos colonizados foram cumpridas. Vamos lá. Todo mundo concorda com a Eduarda? Porque olha só, o que o texto está falando? Vamos lá, o texto parece mais um poema. Ele está falando o seguinte, olha, o nome dela era África, o outro era europeu. A África, a Ásia, ficou marcada pela pobreza, enquanto que a Europa pela riqueza. Uma era dominada e a outra ali não pediu para entrar lá no continente da África, da Ásia, não foi solicitado, mesmo assim ela entrou à força, é isso que o texto está falando. Então para pensar, a Ásia e a África, elas não pediram para ser colonizadas, nem exploradas, ok? Não pediram para ser colonizadas nem exploradas, mas mesmo assim elas foram, é isso que o texto está falando. Isso gerou riqueza para a Europa, pobreza e miséria lá na Ásia e na África. Bom, isso que é o texto. Então para pensar, o que o texto indica sobre a Ásia e a África? A Eduarda colocou a letra B. As intenções dos europeus de levar a civilização aos povos foram cumpridas. Traduzindo, todo mundo concorda com a Eduarda que quando os europeus chegaram lá, eles levaram saúde, educação, estrada, infraestrutura, hospital e respeitaram a cultura dos povos lá na África, na Ásia? Sim ou não? Você concorda? Se você não concorda, qual seria a letra? Seria a letra D, galera. Letra D, Eduardo. Marca lá a letra D. Na verdade, a letra D está falando o que aconteceu após a chegada dos europeus no continente. O objetivo dos colonizadores era a exploração de territórios. Traduzindo, apesar de falar em civilização, em modernidade, em respeito, isso nunca aconteceu. Na verdade, os europeus justificavam com essa ideia de civilização. O que eles queriam, na verdade, era explorar as riquezas naturais e explorar o mercado consumidor. Essa que é a verdade. Letra D de dado. Muito bom, Isabelle Fábio. Aí na página 46, tem duas perguntas. Tem uma frase lá em cima, que ela tirou do texto. O nome dele era dele, e ele presumiu que tudo fosse dele, inclusive ela, e julgou que poderia tomá-la sem pedir nem perguntar, e sem consequência alguma. Com base no trecho extraído da citação, explique como se dava o processo de dominação das colônias pelos colonizadores. Traduzindo, esquece um pouquinho o texto, eu sei que é difícil, mas como aconteceu o imperialismo? É isso que ele está perguntando. Vamos lá, o imperialismo respeitou os povos? Não. O imperialismo dividia a riqueza com essas nações? Não. Na verdade, o que aconteceu é que no processo de imperialismo houve um componente de discriminação dos povos. Coloque isso lá, nono. No processo de imperialismo houve um componente de discriminação dos povos conquistados, pois os europeus se julgavam superiores ou civilizados. Coloca isso que é importante. No processo de imperialismo houve um componente de discriminação dos povos conquistados. Todos os europeus se julgavam superiores ou civilizados, melhores, com aquela ideia da harmonia social, dos povos onde eles estavam indo. Então, o que a gente vê em muitos países é um desrespeito à cultura e os valores. Um desrespeito, muitas vezes, às leis que eles tinham antes dos europeus chegarem, os costumes, o idioma, a mão de obra que é explorada ali, a população que é explorada e exaurida ao máximo, pagando os impostos para enriquecer quem? A metrópole. E, sobretudo, a retirada de riquezas naturais, que vão enriquecer quem? Esses países que dominam essas regiões. Então, a Inglaterra, a França, a Itália, a Bélgica, Estados Unidos, o Japão, seja quem for que foi colonizar a África e a Ásia, ela enriqueceu somente explorando a população.
retirando recursos naturais, minério, gêneros agrícolas, matéria-prima, levada para a indústria. E nesse processo se desrespeitou a língua, a cultura, os costumes, a religião. Na Argélia se fala francês, até hoje. Na África do Sul se fala o quê? Inglês, que é a língua oficial, mas na África do Sul tem centenas de dialetos. Centenas, mas se fala o quê? O inglês. Você vê muitos dos costumes ficaram lá dentro desses países. Ficaram lá dentro. E esse desrespeito à cultura vai terminar depois da descolonização e muitos conflitos regionais, em guerras civis. Aí eu faço a pergunta para os senhores, nono ano. Será que os países europeus, Estados Unidos e outros centrais, tipo o Japão, têm uma dívida com esses países que foram colonizados? Sim ou não? Tem ou não tem? Porque eles falam que não. Mas eles têm ou não têm? Fica a reflexão. Dúvidas? Vocês estão muito parados hoje, hein? Muito parados. Tá tudo tranquilo. Sem dúvidas, professor. Entenderam? Sim ou não? Já copiaram? Sim. Dá ok aí. Tem um texto imenso na página 48. Quem pode ler sem ser a Júlia Eduardo que está lendo? Eu estou pedindo toda hora, eu estou abusando delas. Quem pode ler e ajudar aí, fazendo favor? Alguém? Elisa, você pode ler para a gente? Página 48? E marca esse texto como importante. Bom dia, Elisa. Obrigado, hein? Já marca como importante. Interpretando documentos. Com base no texto, analise a forma como Gandhi defendia as ações de desobediência civil entre os indianos. Os seguidores da desobediência civil repudiam a violência e a injustiça, isto é, diante de uma lei injusta considerada um ato de agressão, eles agem de forma não violenta, desobedecendo às leis que humilham, que são injustas, que discriminam raça, religião, cultura, sexo, etc. Eles consideram que o não-violência é a maior força a ser empregada em defesa dos direitos da pessoa humana. Dessa forma, mantém-se uma agitação contínua em favor da dignidade humana, respondendo de forma superior à violência das leis ilegítimas e dos governos. Dizia Gandhi, a primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos, não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei às ordens como tais, mas eu desobedecerei quando estiver em conflito com a minha consciência. O assim chamado patrão poderá surrar-vos e tentar forçar-vos a servi-los. Direis, não servireis por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não poderá jamais ser apagada. Obrigado, Elisa. Esse texto é muito forte, ele é grande, mas ele é muito forte. Isso aí é a base do pensamento de Gandhi, que é a satyagraha, que é o uso da não violência. Gente, se eu falasse para você o seguinte, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando é justo você desobedecer às leis? Quando eu acho que é verdade, quando minha consciência fala que está errado, ou então eu tenho que obedecer às leis cegamente e não posso protestar. O Mahatma Gandhi vivia nesse dilema. Olha, se eu falar para a população desobedecer simplesmente à Inglaterra, por qualquer motivo, isso pode desencadear guerras civis. Gente, dentro da Índia havia grupos armados que achavam que a independência tinha que ser feita pela violência. O Gandhi não concordava com isso. Mas como é que você fala para a população desobedecer o governo legítimo que está lá, que conquistou a galera, sem você pegar em armas? Você está entendendo qual é o dilema dele? Como é que você faz uma revolução sem você ferir ninguém? Olha só que doideira. Fazer uma revolução sem ferir ninguém.
Olha que coisa, pra gente é anacrônica, é antagonista, né? Porque revolução quer dizer que, igual a Revolução Francesa, mata todo mundo. Revolução sempre tem guerra, sempre tem conflito. As independências aqui da América Espanhola, a Revolução Francesa, sempre tem no meio um componente ali de violência. Mas Gandhi pensava o contrário. Como é que eu vou ensinar a minha população a se revoltar e não pegar em armas? Como é que eu vou ensinar a minha população a resistir de maneira pacífica contra um governo que é ilegítimo, que não é correto, que explora o povo? É aí que desenvolve a ideia da não violência, da desobediência civil, a satyagraha, que é esse termo, ok? E ele começa a ensinar aos seus seguidores: olha, se você tiver que comprar um tecido de pano grosso feito por indiano, ou comprar um vestido de seda, que é o mesmo preço, compra lá o tecido do pano grosso do indiano. Se você tiver que comprar alimento lá na venda do cara que apoia a Inglaterra ou então é do inglês, não, produz no seu quintal. Vai lá criar sua casa, vai pegar o seu leite, em vez de você comprar dos ingleses. Entenderam a ideia? Desobediência civil. Isso se chocava com as leis que estavam lá. Entendeu a ideia? Eu vou ensinar o meu povo a resistir de maneira pacífica, sem violência. Aí vem a primeira questão. Explique em quais situações Gandhi defendia o não cumprimento das leis. Ele defendia o não cumprimento das leis com violência? Quando o inglês lá chegasse... Gente, você acha que os ingleses de repente não batiam, não espancavam alguém lá, simplesmente por ser indiano, ou porque eles não gostavam? Acontecia. Mas o Gandhi falava: galera, não reage, porque você está dando munição para o inimigo. Então, o que ele pregava? Ele pegava o não cumprimento quando as leis conflitavam com a consciência do indivíduo. Entenderam a ideia? Quando a lei conflitava com a consciência do indivíduo, quando afrontava a cultura dos hindus, com as tradições dos hindus, você não cumpre. Se a Inglaterra baixou um decreto que você não pode ir num templo religioso politeísta lá do hinduísmo, da Shiva, você vai lá e fala: eu vou. Por quê? Porque isso é contra os meus valores. Então ele pregava o não cumprimento quando as leis conflitavam contra a consciência do indivíduo. Quando afrontava os princípios do povo, da justiça, da religião, dos seus costumes. Então, quando a lei era para humilhar, para explorar, para perpetuar injustiças, você não cumpria. Você simplesmente não cumpria. Você não pegava em armas, você não ameaçava, mas você simplesmente não cumpria. É assim que você fazia, ok? Aí vem a número 2. Cite 2 práticas que integravam a estratégia de luta denominada desobediência civil. Gente, eu acho que eu coloquei mais aí, mas tudo bem. O que o texto fala, e também tem lá na apostila: o boicote a produtos estrangeiros. Se a Inglaterra trazia produtos, você não compra essas mercadorias manufaturadas, industrializadas. Não compra. Compra o que é feito lá no quintal do indiano, mesmo que seja pior, de qualidade, menos durável. Você vai lá e compra dele. Ou seja, você boicota, não compra produtos estrangeiros, para afetar diretamente a importação de quem? Da Inglaterra. As passeatas, que eram pacíficas, que tinham muitas vezes também temas religiosos. Vamos fazer passeatas para mostrar que nós não estamos calados, nós estamos vendo a exploração, a humilhação do nosso povo. O não pagamento de impostos. Se a Inglaterra não consegue mais vender produtos em grande quantidade, vamos também deixar de pagar os impostos, porque aí a Inglaterra vai começar a ter prejuízo dentro da Índia, entendeu? Fazer greves, fechar as fábricas inglesas, que pagavam muito mal, perpetuavam ali a miséria e a pobreza, e principalmente, não vamos colaborar com o colonizador, ou então com quem apoia o colonizador. Se eu era motorista lá do inglês, eu não sou mais. Se eu servir achar lá para um lord que estava lá me explorando lá na Índia, não vou mais. Ou não vou colaborar com eles, ok? Então, na verdade, eu coloquei mais de uma. Aí você pode explicar. O texto só pediu 2. Você coloca 2 e explica. Tranquilo? Dúvidas? Aí vem a 3. De que forma essa estratégia prejudicava os interesses de inglês na região? Gente, se a população indiana não pagasse os impostos e não comprasse os produtos da Inglaterra, crise econômica. A colonização na Índia ia ficar dispendiosa, ia ficar cara, ia ser desinteressante. E automaticamente a Inglaterra ia abrir mão da colônia inglesa, da colônia indiana.
E foi isso que aconteceu. Isso tudo que Gandhi fez foi justamente fazer com que a Inglaterra perdesse o interesse por explorar o território da Índia. Ficasse muito caro. E o Gandhi vai conseguir. Então, essa forma de resistência tinha o objetivo de levar a Inglaterra a não enxergar a viabilidade econômica na colonização. Ou seja, deveria tornar a colonização na Índia dispendiosa, cara, conflituosa, e o lucro não compensava a colonização. Vem a Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento justamente da Inglaterra depois da guerra, e isso vai facilitar o processo de independência. Gandhi teve sucesso naquilo que ele propôs? Teve, 100%. O único aspecto que não deu certo foi a união de todos os povos. Os muçulmanos vão virar o Paquistão e os hindus, budistas, que tinha lá na Índia, e outras minorias cristãs, vão ficar lá na Índia. São dois países até hoje separados, inimigos e rivais. Se odeiam, ok? Se a ONU não entra lá de vez em quando, eles disparam armas atômicas um no outro. Se eu não me engano, ano passado teve conflito. Teve conflito lá, entre Paquistão e Índia. Direto. Ok? Dúvidas? Já copiaram? Podemos passar? Ok? Sim ou não? Coloque pra gente. Gente, vocês estão muito mortos hoje, hein? Página 49. Retome a página inicial do capítulo e relembre qual a resposta que foi dada à segunda pergunta. Gandhi seguia as ideias do escritor Henry David Thoreau, para a qual era possível discordar do governo sem uso de armas ou de violência, por meio de uma postura pacífica, porém crítica. Debata com os colegas a respeito dessa questão. É possível aplicar esse conceito no nosso dia a dia, desse conceito de convívio pacífico, sendo crítico a outras pessoas? Galera, com certeza, você pode. Desde que você respeite a opinião do outro, você não ache que sua palavra é a verdade, desde que você respeite a opinião do próximo, isso é que é democracia, escute. Você não precisa se converter a nada, nem aceitar, mas você tem educação para entender que a pessoa tem direito a se manifestar livremente, de pensar livremente, tranquilo. É isso que o Gandhi pensava. Respeita ao próximo, se colocar no lugar dele. Não é porque uma pessoa tem opinião que você concorda com ela, mas você defende o direito das pessoas terem opinião. O nome disso? Liberdade de expressão. O que está faltando hoje em dia no Brasil? Liberdade de expressão e respeito ao próximo. Se colocar no lugar do outro. Ok? Ah, tô engraçadinho, né? Eu mando calar a boca quando fico conversando. Me espera só quando você não fizer atividade. Dúvidas? Podemos passar para a página 50, que é a última. Página 50. Era para você colocar aí a sequência, preencher a pesquisa sobre o Vietnã. Então, vamos lá. No primeiro quadro, você tem que colocar sistema político, país independente, Vietnã do Norte. Sistema econômico, socialista. Quem eram os aliados do Vietnã do Norte? China e União Soviética. Grupo guerrilheiro que lutou pela independência do Vietnã do Norte. Os Viet Minhs, que lutaram contra os franceses e contra a dominação do Japão. E qual é a capital do Vietnã do Norte? Hanoi. Vietnã do Sul, território ocupado pela França. Regime capitalistas, apoiado por quem? Pelos Estados Unidos. Grupo guerrilheiro que lutou contra os Estados Unidos e a França no Sul, os Vietcongs, que derrotaram os americanos de verdade na Guerra Civil. E qual era a capital do Vietnã do Sul? Saigon, atual Ho Chi Minh, em homenagem ao líder separatista. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Não? Anota aí para casa. Página 51, página 55, página 57, 58 e caderno de atividade. Não é para fazer a pesquisa, ok? Página 51 a 58, pulando a pesquisa da página 56, mas é para fazer o caderno de atividade todo para sexta-feira. Nós vamos finalizar o conteúdo, semana que vem a gente começa a apostila nova, ok? Dúvidas, galera?
Então, para casa, eu vou mandar agora. Vou mandar tudo agora. Dúvidas, galera?